Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre teoria cinética dos gases. Algumas aulas atrás a gente viu que quando eu tenho uma determinada substância qualquer, e a gente, digamos, dá calor para essa substância, não precisa ser necessariamente gás, né? Uma substância qualquer, esse calor que a gente dá ou que o sistema cede, né? Esse calor pode ser escrito dessa maneira daqui. Ele é igual à massa da substância vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. E como a gente já falou antes, essa massa pode ser escrita como número de moles vezes a massa molar, e essa combinação da massa molar com o calor específico é o que a gente chama do calor específico molar. Né? E aí, nesse caso, o calor ele é escrito em termos do número de moles que a substância tem. Agora, uma coisa que a gente não falou antes é que, digamos, quando eu tenho um gás, na realidade, esse calor específico molar ele pode ter dois valores diferentes para o mesmo gás, dependendo se esse processo é feito com volume constante ou com pressão constante. Né? Então a gente usa essa notação CV no caso para o caso do calor específico molar num processo com volume constante, e a gente chama de CP o calor específico molar no caso de um processo com pressão constante. E aqui, em geral, se usa a convenção de letras maiúsculas para esses calores específicos molares a pressão ou a volume constante. Tá legal? Agora, você pode se perguntar, bom, já que tem esses dois diferentes calores específicos molares, existe alguma relação entre eles? Ou melhor ainda, existe alguma maneira que a gente pode realmente calcular eles em função do gás que eu estou considerando? A gente vai ver que sim, é isso que a gente vai ver agora. Né? E, bom, a gente vai, como a gente tem feito ultimamente, a gente vai considerar o caso, a gente consegue fazer esse cálculo para o caso de gases ideais. Tá? Então, eu vou sempre considerar aqui o caso ideal, gás ideal. Né? A gente vai fazer o seguinte, para a gente conseguir calcular isso, eu vou considerar que eu tenho um gás dentro de um recipiente, né, como está aqui nessa figura, e ele está em contato com um reservatório térmico, inicialmente uma temperatura T, né? Então eu tenho aqui um gás nesse estado com pressão P, volume V, temperatura T e uma energia interna int. Né? E eu vou primeiro querer, digamos, eu vou fazer um aumento de temperatura, um aumento infinitesimal de temperatura, mas eu vou fazer de duas maneiras diferentes. Primeiro, eu vou fazer com volume constante, isso é o que a gente chama de um processo isocórico. Né? E depois aqui eu vou fazer com pressão constante, que é o que a gente chama de um processo isobárico. Né? Então aqui, nesse primeiro caso, no caso A, com volume constante, você vê que eu até coloquei aqui um parafuso, um prego, né? Um parafuso, prendendo a tampa, para a tampa não mover, e isso garante que o volume fique realmente constante. Aí nesse caso, como o volume é constante, se a gente aumenta a temperatura,
usando lá aquela equação dos gases ideais, quando V é constante, aumentando a temperatura, a pressão aumenta. Então, quando eu passo daqui para cá, a temperatura aumentou de T para T mais dt, e a pressão aumentou dessa forma daqui, né? E como a temperatura aumentou, a energia interna mudou. O valor muda, porque a gente viu, foi final da última aula, a gente viu que a energia interna para um gás ideal, ela é função da temperatura. Então, se você muda a temperatura, a princípio a energia interna também vai mudar. Agora, no segundo... desculpa, e aí nesse caso, quer dizer, eu aumentei a temperatura, e aí nesse caso eu forneci calor para o sistema, e como eu forneci calor com volume constante, esse calor que eu forneci, eu vou chamar de um dQV, de V, né, porque o V é constante, e aí nesse caso ele vai ser, o que vai aparecer aqui vai ser o calor específico molar, CV, com V constante. Agora, nesse outro processo, eu começo novamente do mesmo estado, aqui você vê V, a pressão P, volume V, temperatura T e é int, que é exatamente igual a esse primeiro estado daqui, né? Então, começo do mesmo estado, mas agora eu não tenho mais aquele parafuso fixando a tampa, mas no lugar eu coloquei aqui uma caixa com uma determinada peso, né? E aí ele faz, essa caixa está em cima da tampa e a caixa faz uma força na tampa e isso garante, digamos, uma determinada pressão nesse gás. E aí eu aumento, passo daqui para cá, aumentando a temperatura. Como eu tenho a mesma caixa em cima da tampa, isso garante essa caixa, como eu falei, a força que ela está fazendo em cima da tampa é a mesma, né? A área da tampa é a mesma. Então a pressão que está, digamos, atuando nesse gás, em cima desse gás, é a mesma, né? Então nesse processo a pressão está fixa. E aí, como mudou a temperatura, como a pressão ficou fixa, o volume é que tem que mudar, né? E aqui, mais uma vez, pelo fato de mudar a temperatura, a energia interna muda, né? A princípio, a gente vai discutir isso mais em detalhe daqui a pouco, mas a princípio poderia ter diferença entre essa variação da energia interna no primeiro caso e no segundo caso. A gente vai discutir isso mais adiante, né? Bom, e aqui eu coloquei calor no sistema e aqui, como foi um caso com pressão constante, eu vou chamar esse calor de Q, com esse índice P, indicando que é pressão constante. E aí, desse outro lado da equação, aparece o calor específico com pressão constante. Bom, agora, a gente pode, digamos, desenhar um gráfico do que está acontecendo, e esse gráfico, a gente tem o seguinte: nos dois casos, eu comecei com o mesmo estado, né, e variei de T para T mais dt. Aqui também eu passei de T para T mais dt, né? Então aqui eu vou desenhar esses dois processos nesse gráfico. E para fazer isso, eu desenhei essas linhas, esses dois gráficos em preto. Esses dois gráficos em pretos são o que a gente chama de isotermas, né? Então, a gente tem aquela equação dos gases ideais, PV igual a nRT. A gente pode, aqui eu passei o V aqui para baixo, né?
E se a gente considera a temperatura constante, então tudo que está aqui na frente, o N, R e o T vão ser constantes. E então, no caso, quando a gente tem temperatura constante, a gente pega uma relação entre P e V dessa maneira. O P é uma constante que multiplica 1 sobre V. Isso aqui, bom, quando a gente desenha um gráfico de uma função desse tipo, isso é o que a gente chama de uma hipérbole, né, em matemática, né? E fisicamente, essas hipérboles, elas representam, como eu falei, um processo isotérmico, né? Então, iso significa mesmo e termo de mesma temperatura, né? Então, esses gráficos aqui, esse gráfico aqui de baixo seria um gráfico para uma temperatura com T fixo, e esse aqui seria com uma temperatura T mais dt, né? Isso aqui, como eu falei, a gente chama desses gráficos de isotermas, né? E esse gráfico aqui está mais em cima, quando a temperatura aumenta, o gráfico, digamos, vai ficando cada vez mais para cima, porque quanto maior for o T aqui, essa constante aqui aumenta, e aí essa hipérbole vai ficar cada vez, digamos, mais longe da origem. Agora, a gente pode representar aqueles dois processos, o que eu chamei do processo A e o processo B, por essas duas linhas aqui, né? Então, o processo A, que é o processo com V constante, ele começa nesse ponto A, que tem pressão P, volume V e temperatura T, né? Esse era, digamos, o que caracterizava esse estado inicial, né? E aí, o meu estado final, ele ocorre num processo com V constante, né? Então, no gráfico, ele corresponde a essa linha que vai desse ponto A até esse ponto B, né? Você vê que nessa linha o V está sempre fixo, mas a pressão aumenta de P para P mais dP, né? E a temperatura também muda, porque eu saí dessa isoterma, quer dizer, todos os pontos que estão exatamente em cima desse gráfico têm a mesma temperatura T, e por outro lado, todos os pontos que estão aqui nesse outro gráfico, como esse ponto B, né, todos esses pontos que estão aqui têm essa temperatura T mais dt, né, porque esse aqui é o gráfico de todos os pontos que tem essa temperatura fixa, né? Então você vê que esse ponto B, ele corresponde justamente a essa situação aqui. Por outro lado, o segundo processo, o processo que eu chamei de B, é um processo com pressão constante, né? E aqui nesse gráfico ele corresponde quer dizer, eu parto do mesmo estado inicial, A, e eu vou até um estado final, C, e eu faço isso com o P constante, então por isso que corresponde a essa linha daqui, e o V aumenta de V para V mais dV, né? Você vê esse eixo aqui é o eixo do V e o V aumentou. E eu passo de um estado inicial com uma temperatura T, que por isso está nessa isoterma, até um estado final que tem temperatura T mais dt. Então, por isso que esse ponto C está nessa outra isoterma. Tá legal? Bom, agora, vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica nesses dois processos, né? Então, primeiro no processo a primeira lei, ela fala lá o seguinte: a variação da energia interna
Digamos que essa variação, eu vou escrever aqui a variação da energia interna nesse processo de A a B, ela vai ser o calor com volume constante, né, que nesse processo é com volume constante, menos o trabalho que é feito. Mas nesse caso, como o volume é constante, aquela tampa está fixa, a gente já viu que quando o volume é constante, nenhum trabalho é feito, porque o gás não levanta nem abaixa a tampa, né? Então só tem, nesse caso, só vai ter esse termo do calor, e nesse caso, como é com volume constante, esse calor vai ser o número de moles CV dt, né? Bom, agora no processo B. Antes de usar a primeira lei, deixa eu só lembrar uma coisa que a gente já falou antes, como que a gente escreve o trabalho nesse caso, quando a tampa levanta, né? A gente já viu que, bom, sempre um trabalho infinitesimal, vocês viram em Física 1, é o valor da força multiplicado pelo deslocamento. A força a gente viu que você pode escrever como a pressão vezes a área da tampa, ds, e aí essa combinação AdS, a área vezes o deslocamento, isso aí é o quanto variou o volume, né? Então isso aqui vai ser PdV. Né? Isso a gente já tinha visto antes, só relembrando, né? Então nesse caso, a variação da energia interna nesse processo infinitesimal indo de A até C, ele vai ser o quê? Quer dizer, como sempre, pela primeira lei vai ser o calor, nesse caso é o calor com pressão constante, né? Menos o trabalho que é feito pelo gás. Bom, aqui nesse caso a tampa levantou, então esse trabalho não é zero, né? E, então, quanto vale cada um desses termos? Bom, o primeiro termo é com pressão constante, então vai ser o número de moles Cp dt, e depois vou ter o trabalho, menos o trabalho, que é P dV. Né? Agora, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Então, a gente tem lá digamos, aquela equação geral dos gases, do gás, que o gás ideal satisfaz, a gente sabe que ele satisfaz essa relação. Agora eu posso diferenciar essa equação. Diferenciando essa equação, vocês já devem ter visto isso lá em cálculo 1, a gente vai ter isso aqui, né? Lembrando que N e R é constante, né? Agora, quer dizer, eu posso usar essa relação para você ver que aqui aparece o PDV e aqui também tem um PDV. Né? Então eu posso usar essa relação aqui, mas digamos, nesse caso, ele é um processo com pressão constante. Né? Quer dizer, aqui eu poderia, no lugar do PDV, eu vou ter esse termo e esse outro termo vem para o outro lado, mudando de sinal. Né? Mas aqui, como é um processo com pressão constante, eu já vou colocar isso aqui igual a zero, porque a pressão não muda. Né? A pressão é fixa, né? A variação da pressão é zero. Né? Então eu já posso colocar aqui direto que esse PDV é nRT. Né? Então aqui vai ficar NCP dt menos nRT. Tá legal? Bom, agora a gente viu na última aula que, ao final da última aula, que a energia interna, no caso de um gás ideal, ela é só função da temperatura. Né? Então, o que acontece aqui nessa isoterma, todos
como é que eu posso falar? Todos os pontos que estão aqui nessa isoterma, como eles têm a mesma temperatura, e a energia interna só depende da temperatura, então todos os pontos que estão aqui nessa isoterma, eles vão ter que ter a mesma energia interna, porque eles têm a mesma temperatura. O mesmo acontece aqui, né? Nesse outro caso, todos os pontos que estão aqui nessa isoterma possuem a mesma temperatura, portanto, eles possuem também a mesma energia interna. E agora, como tanto aqui no processo A quanto no processo B, eu parto dessa isoterma com temperatura T e venho para essa outra isoterma com temperatura T mais dt, a, a variação da temperatura, quer dizer, como eu falei, todos os pontos aqui têm a mesma energia interna. E aqui, todos esses pontos, em particular B e C, como eles têm a mesma temperatura, eles têm a mesma energia interna. Né? Então, como esses dois pontos têm a mesma energia interna, quando eu parto desse ponto A e venho para B, eu tenho uma variação da energia interna. Né? Quando eu parto de A e venho para C, eu tenho a princípio seria uma outra variação de energia interna. Né? Mas como eu falei, todos os pontos aqui têm a mesma energia interna, então a variação, quando eu faço nesse caminho ou nesse caminho, é a mesma, né? da energia interna. Né? Porque todos os pontos aqui têm a mesma energia interna, então, e você está partindo aqui desse ponto A, num caminho ou no outro, então a variação da energia interna nos dois casos é a mesma. Né? Então, essa variação daqui tem que ser igual a essa. Né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, nós vimos que a energia interna ela só é função da temperatura, né? Para um gás ideal. E agora, como B e C possuem a mesma temperatura, a variação da energia interna será a mesma no processo, nos dois processos, né? De A para B e de A para C. Né? E aí, como consequência, eu vou ter que, então, isso daqui, esse termo aqui, que é a variação da energia interna no processo de A para B, vai ter que ser igual a isso aqui, que é a variação de energia interna no processo de A para C. Então, eu vou ter, NCV dt tem que ser igual a NCP dt, menos, desculpa, ali é menos, NR dt. Né? Então, daqui você vê que eu posso cancelar esse T, dt, desculpa, posso cancelar esse N. Então, eu pego essa relação, que também pode ser escrita, normalmente a gente escreve dessa maneira. Então, aqui vocês
quer dizer, a primeira coisa que eu falei, né, a gente realmente consegue relacionar o CP e o CV, né? E note que aqui eu não falei que gás era esse, só falei que era um gás ideal, mas pode ser qualquer gás ideal. Então isso aqui vale para qualquer gás ideal, né? Essa relação vale para todos os gases ideais. Ok? Então, esses dois calores específicos molares, eles não são independentes, né? O CP é sempre maior do que o CV. Agora, você poderia perguntar... Bom, primeiro, eu vou querer determinar... Será que dá para calcular? Não só ver a relação entre eles, mas calcular? Então, a gente vai fazer isso agora, mas antes disso a gente vai ver o seguinte. Vocês notam que eu coloquei aqui um outro processo. Eu tenho esses dois processos com pressão constante e volume constante, mas aqui eu coloquei um terceiro processo ligando A a D, e aqui é um processo totalmente arbitrário, né? Não importa que processo é esse, né? Aqui o P varia, o V varia, a temperatura também. Você vê que aqui normalmente eu começo do mesmo ponto a uma temperatura T, e vou nesse ponto que eu chamei de D, que está nessa outra isoterma, e por consequência ele tem uma temperatura T mais dt. Né? Então é um processo arbitrário que começa a uma temperatura T e termina a uma temperatura T mais dt. Né? E aí eu quero saber o seguinte, quanto que vale a variação da energia interna nesse caso de um processo arbitrário? Bom, eu acho que vocês já até sabem a resposta. Então, queremos saber... Bom, aí, no caso vai ser naquele processo, no processo arbitrário que está ali naquele gráfico, né? Partindo de A indo até D. Né? E, bom, mas como a gente já falou antes, aqui eu estou partindo do mesmo A que a gente usou nos outros dois processos, né? E eu venho para esse ponto D, que está na mesma isoterma que esses outros dois pontos. Né? Então, o D tem a mesma temperatura que esses outros dois pontos. E aí, como eu já falei antes, todos os pontos aqui têm a mesma energia interna. Né? Então, a variação da energia interna partindo de A e indo para esse estado D vai ser exatamente igual à variação da energia interna quando você parte aqui de A e vai para B com volume constante. Né? Pelo argumento que eu já falei antes. E agora, nesse caso, a gente já calculou quanto vale a variação da energia interna. Né? A variação de energia interna nesse processo de A para B é isso aqui. Né? É NCV dt. Né? Então, mas como B e D possuem mesma temperatura, eles possuem mesmo energia interna.
Portanto, a gente vai ter que a variação da energia interna, quando eu uso o processo de A indo para D, onde D é arbitrário, vai ser igual à variação da energia interna no processo de A para B. E aí, como eu falei, nesse caso, essa variação da energia interna é NCV dt. Ok? Então, vocês veem, esse é um resultado bem interessante, que quando você tem no gás ideal, né, como eu falei, tudo o que eu estou falando aqui é sempre para gás ideal, um processo arbitrário, quando tem uma variação de temperatura dt, não importa que processo é, né? Sempre a variação da energia interna vai ser NCV dt, mesmo que o volume não seja constante, né? Então, digamos, essa relação que inicialmente eu calculei só para o caso de volume constante, ela na realidade vale para qualquer processo, né? Então, essa relação, deixa eu escrever aqui novamente. Bom, aqui não vou nem escrever de A para D, né? Isso aqui vale para qualquer processo, que tem uma variação de temperatura dt. Então, qualquer processo com uma variação de temperatura dt. Mesmo com... bom, não vou escrever aqui, mas mesmo quando o V não é constante. Tá legal? Agora, então esse é um resultado bastante geral, né, e bastante importante. E a partir dele a gente vai conseguir calcular o CV da seguinte maneira. Vocês viram lá, bom, do cálculo, o seguinte, do cálculo 1, né? Então, quando a gente tem uma função de só uma variável, no caso aqui essa energia interna que só é função da temperatura, vocês com certeza viram lá no cálculo 1 que vale essa relação daqui entre os infinitésimos dint e dt, né? Isso é um resultado lá do cálculo, né? Agora, comparando essas duas equações aqui, você conclui que esse NCV tem que ser igual a essa derivada, né? E aí, portanto, esse CV, esse calor específico molar com volume constante, vai ter que ser 1 sobre N dessa derivada, né? Então, daqui a gente pode concluir que o CV é 1 sobre N derivada, essa derivada daqui. Tá legal? Bom, mais uma vez, isso aqui vale para qualquer processo, né? Porque essa expressão vale para qualquer processo.
Ah, agora, é, e isso aqui implica o seguinte: a primeira coisa que ele implica, né, é que como essa energia interna só depende da temperatura, a derivada desse int também só vai depender da temperatura. Então esse CV, a princípio, só pode depender da temperatura, né? Mas como a gente vai ver, na realidade ele vai ser uma constante, né? Mas digamos, a princípio dessa expressão a gente já conclui que ele só pode depender da temperatura, mas vamos calcular que de fato ele é uma constante, né? Então, primeiro vamos ver um caso particular, que é o caso de gases associado à molécula monoatômica, né? E depois vamos ver o caso geral. Então, para os gases monoatômicos, nesse caso, a gente calculou na aula passada quanto vale esse EINT. Então, se você lembrar, o resultado que a gente pegou era que, digamos, a energia interna é a soma de todas as energias das moléculas, né? Mas aí nesse caso, como ele é monoatômico, a gente pensa como ele sendo uma espécie de uma bolinha, uma partícula, então só tem energia cinética, e aí a partir disso a gente calculou na aula passada que a energia interna seria a soma dessas, pegar isso para todas a soma das energias, a energia cinética de transação de todas as moléculas monatômicas, né? E aí a gente viu que isso aqui teria esse valor, né? E aí, jogando nessa expressão daqui, é fácil calcular, né? A derivada disso aqui vai me dar 3 meios de NR, aí esse N cancela com esse N, né? Então, a gente conclui que esse CV vai ser o quê? Vai ser 3 meios de R. Tá? E R, a gente sabe, é aquele 8. Bom, a gente viu algumas aulas atrás, né? E aí, a partir daqui, a gente tem. Então, eu tenho que o CV tem esse valor, e aí o CP, que é CV mais R, vai dar 5 meios de R. Então, esses são os valores do CV e CP para gases monatômicos, né? Agora, como é que a gente faz para calcular? Então, a gente já fixou, e aqui você vê, R é constante, então o CV e o CP são constantes, e isso realmente bate com valores experimentais, né? Sempre que você pega um gás monatômico, você pode calcular, pode experimentalmente medir o CV e o CP, e isso que a gente obteve está de acordo com dados experimentais para gases ideais, né, monatômicos. Então, deixa eu até colocar aqui bem explícito, gases ideais. Agora, para o caso mais geral, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Então, para os gases poliatômicos, então, antes de começar pelo caso geral, vamos para o, digamos, segundo caso mais simples, que é o caso quando você tem uma molécula de 2 átomos. Então, no caso de uma molécula diatômica,
Bom, a gente viu eu já tinha falado isso antes, né? A energia interna de um gás, ela é a soma de todas as energias de todas as moléculas do gás, né? E quando você tem uma molécula com mais átomos, bom, aí a situação é mais complicada, porque aí você pode ter, essa molécula pode rodar em torno de diferentes eixos, ela pode ficar vibrando, a situação é bem mais complicada, né? Então, no caso de uma molécula diatômica, a gente vai ter o seguinte: a gente pode, como eu vou mostrar agora, a gente pode associar essas diferentes energias com os chamados graus de liberdade da molécula, né? O que significa os graus de liberdade? Então, quando eu tenho só uma partícula, a partícula tem 3 graus de liberdade, né? Que é movimentar em cada uma das 3 direções de espaço. Agora, quando eu tenho o caso de uma molécula de 2 átomos, a princípio cada átomo tem 3 graus de liberdade, né, movimentar na direção x, y, z, e a outra molécula também. Então eu teria 3 mais 3, que é 6. Então aqui, nesse caso, eu tenho 6 graus de liberdade. Eu vou chamar grau de liberdade GL, tá? Mais fácil. E como eu falei, isso aqui são os 3 graus de liberdade de um átomo e do outro átomo, né? Agora, a gente pode pensar isso de uma outra maneira, né? Eu posso pensar a molécula como se fosse uma espécie de um halteres, né? E aí, esses diferentes graus de liberdade, eu posso pensar como o movimento, ao invés dos 3 graus de cada átomo, eu posso pensar, como vocês sabem, quando eu tenho um sistema de 2 partículas, esse sistema tem um centro de massa, esse centro de massa pode mover. Então eu tenho, e para o centro de massa ele pode mover na direção x, y e z do centro de massa. Então eu teria, esses 3 graus de liberdade seriam equivalentes a pensar a soma dos 3 graus de liberdade do movimento do centro de massa, né? Então o centro de massa pode mover com uma velocidade VCM. Essa molécula ela pode girar em torno de um eixo. Então vamos colocar um eixo para cá. Essa molécula pode girar em torno desse eixo. E aí, dependendo do eixo, é um grau de liberdade, ela pode girar de um determinado ângulo, 30 graus, 50, 60, menos 80. Então, tem um grau de liberdade de um ângulo angular, né, de girar em torno desse eixo, e também tem um grau de liberdade de girar em torno desse outro eixo perpendicular ao primeiro, né. Também pode assumir ângulos diferentes, e a princípio teria finalmente mais um grau de liberdade, porque a distância entre esses 2 átomos pode variar, né? Então você vê, eu teria os 3 graus de liberdade do deslocamento do centro de massa, né? Teria 3, mais a rotação em torno de um eixo, em torno do outro eixo, seria mais 2, e
essa variação da distância entre os átomos, né? Então seria 3 mais 2 mais 1, que dá 6. Né? Então são duas maneiras diferentes de contar esses 6 graus de liberdade que uma molécula diatômica pode ter. Né? Então eu posso escrever dessas duas maneiras, né? Isso aqui seriam as 3 posições do centro de massa, mais 2 ângulos de rotação, e depois eu tenho mais a variação a distância entre átomos. Agora, para cada um desses diferentes graus de liberdade, a gente pode associar uma energia cinética. Né? Então a gente, deixa eu colocar aqui. Então, primeiro, para o caso lá como é que chama? Do centro de massa, a gente tem o seguinte, a gente tem a energia, você tem, como eu já desenhei aqui, né, a velocidade do centro de massa, e aí você tem uma energia cinética associada ao centro de massa. Então você tem a energia cinética associada a VCM. Né? E isso vocês viram lá na física 1. Essa energia cinética ela vai ser um meio da massa lá dessa molécula multiplicado por o deslocamento, a derivada da posição do centro, o x do centro de massa. Vou colocar aqui a notação que eu acho que vocês aprendem no cálculo, né, o ponto, né, que o ponto significa a derivada temporal, mais y, a derivada temporal do y do centro de massa, bom, tudo ao quadrado, e o z, a derivada dele ao quadrado. Né? Então você vê o deslocamento, você pode pensar, você tem um termo associado à componente do movimento, energia associada ao movimento na direção x do centro de massa, na direção do deslocamento no movimento na direção y do centro de massa e na direção z. Além disso, eu tenho a energia que vocês viram no início da física 2, né? Quando eu faço uma rotação em torno de um eixo, eu tenho uma energia de rotação associada ao movimento em torno desse eixo. E quando eu mudo o eixo, porque a princípio o momento de inércia pode mudar, eu vou ter também uma outra energia cinética associada ao movimento em torno do outro eixo. Né? Então eu vou ter, a princípio, uma energia cinética de rotação associada à rotação em torno desse eixo, mais uma energia cinética de rotação associada à rotação em torno desse outro eixo. Né? Então, energia cinética de rotação em torno de cada isso. Deixa eu
colocar aqui mais uma página. Então, eu vou ter aqui, vamos chamar T de rotação. Então, eu vou ter uma energia por ele estar rotando em torno desse eixo, que tem um determinado momento de inércia, vamos chamar I1. Ele pode estar girando com uma velocidade angular ômega 1. E aí depois eu vou ter uma energia cinética por ele estar rodando em torno desse outro eixo, que digamos que tem um momento de inércia I2 e uma velocidade angular ômega 2. Né? Então isso a gente viu no início do curso. Né? E finalmente eu posso ter uma energia cinética associada ao movimento, à velocidade de deslocamento relativa do ponto 1 com relação ao ponto 2, o átomo 1 com relação ao átomo 2. Né? Então eu tenho, que eu chamo isso de uma energia de vibração. Né? Energia de vibração. Do movimento relativo, seria uma energia, como uma energia cinética, né, mas associada a esse movimento na direção relativa entre esses dois átomos. Né. Então aqui eu não vou entrar em detalhe, aqui é um pouco mais complicado, e isso, como se calcula isso, bom, é um curso mais avançado de mecânica, eu não vou falar como calcula esse tipo de energia, de vibração. Opa, aqui é o caso, não é o cinético, aqui é vibração. Mas ele vai ser um meio de uma determinada, bom, em geral a gente chama de μ esse número, é chamada massa reduzida, vezes a velocidade relativa entre esses dois átomos. Tá? Não importa como escrever, essa é a maneira como a gente escreve essa energia desse movimento relativo entre esses dois átomos. Tá? Agora, bom, na realidade eu nem precisava colocar essa página a mais. Então, a gente tem o seguinte. Bom, isso, tudo que eu falei, você tem isso seria para uma molécula só, né? E eu teria essa energia para cada um desses diferentes graus de liberdade. No caso aí seria, bom, tanto no caso da molécula com monatômica, com 3 graus de liberdade, diatômica, que teria a princípio, depois eu vou discutir mais, mas teria aqueles 6 graus de liberdade. E bom, a gente pode estender isso para moléculas com mais átomos. Né? E aí, é claro, eu tenho um gás que tem várias moléculas e todas elas fazem esse movimento, quer dizer, todas elas, no caso lá diatômico, cada molécula tem essa diferente energia cinética, ou de rotação, ou de vibração, né? E aí quando... Bom, a gente tem que tomar isso sobre todo o gás, né? E aí existe o seguinte, bom, a gente pode pegar uma média dessas diferentes energias entre todas as moléculas de um gás. Né? E existe um teorema matemático feito lá pelo Maxwell. O Maxwell, mesmo lá das equações de Maxwell do eletromagnetismo, ele tem um outro resultado importante, que é esse chamado teorema da equipartição de energia. Então, esse teorema eu não vou poder mostrar aqui, porque isso se vê só num curso avançado de mecânica estatística. Por exemplo, lá na física, um curso onde a gente vê isso é um curso lá do bacharelado de 7º período. Então aqui, bom, está muito além do objetivo desse curso, né? Eu só vou colocar aqui o resultado desse teorema. Esse teorema fala o seguinte, como está escrito aqui, numa situação de equilíbrio térmico a uma temperatura T,
A energia média associada a cada grau de liberdade, ela é kT/2 por molécula, né? Onde esse K é aquela constante de Boltzmann que eu falei no último vídeo. Então aqui, como eu falei, eu tenho lá a energia cinética de translação na direção X, na direção Y, na direção Z, lá para o centro de massa, né? E isso, a gente pega uma média para todas as moléculas, e quando a gente pega essa média, o que esse teorema fala é que a média da energia para cada grau de liberdade por molécula é kT/2. Então, isso implica que quando eu tenho um gás associado a uma molécula, então aqui não está bem escrito, um gás associado a uma molécula com, deixa eu colocar aqui, um gás de molécula com Q graus de liberdade, qual vai ser a energia interna desse gás? Então, primeiro, como eu tenho Q graus de liberdade, por esse teorema, em média, cada grau de liberdade vai ter uma energia QT/2. Como eu tenho Q graus de liberdade, eu tenho que pegar isso e multiplicar por Q. Então, isso aqui vai ser a energia média de cada molécula. E aí eu tenho que multiplicar pelo número total de moléculas desse gás. E, bom, como a gente viu na última... Bom, a gente, em geral, pode escrever esse número total de moléculas como o número de moles multiplicado pelo número de Avogadro. E a gente viu que essa constante de Boltzmann, ela é igual ao R dividido pelo número de Avogadro. Aí eu posso simplificar esse número de Avogadro, simplifica com esse número de Avogadro, e a gente pega que a energia interna de um gás com uma molécula com Q graus de liberdade vai ter esse valor aqui. Tá? Um gás ideal, né? Aqui é sempre gás ideal. Né? Então, esse aqui é o valor da energia interna nesse caso. Né? Agora, a gente viu agora há pouco, né, que o CV ele podia ser escrito dessa maneira. Isso eu deduzi agora há pouco. Né, o CV sempre pode ser escrito dessa maneira. Se a gente pega esse resultado que eu deduzi agora, jogo aqui, tiro a derivada, bom, tudo isso aqui é constante, então vai me dar esse N aqui, vai simplificar com esse N, né? Então, tudo isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar Q/2R. Né? Então, quando eu tenho um gás ideal associado a uma molécula com Q graus de liberdade, a gente acabou de calcular quanto que vale o calor específico molar com volume constante. É QR/2. E aí, usando aquele outro resultado que a gente viu agora há pouco, o CP é sempre o CV mais R. Aí daqui, jogando isso aqui, a gente pega que o CP vai ser Q mais 2 dividido por 2R. Né? Então, esses aqui são os valores do CV e o CP, nesse caso. Né? E aí você vê, tudo isso aqui são constantes. Né? E sabendo que o CV tem essa forma, aí eu posso reescrever, você vê que aqui eu tenho essa combinação Q/2R. No lugar disso eu substituo por CV,
E aí eu volto para aquela equação que eu já tinha escrito antes, né? Quer dizer, tudo bem, lá era a variação da energia interna, aqui não é variação, né? Então, a energia interna para qualquer, aqui é para qualquer gás, né? Ideal, né? Sempre vai poder ser escrito como NCVT. Tá legal? Então, esses aqui são três resultados bastante importantes. Tá? E vamos agora ver se isso está consistente com o que a gente já tinha visto antes. Né? Então, no caso, uma molécula monoatômica, o Q é 3. Então, é só colocar aqui o CV é 3. E é o que a gente já tinha falado antes, que a energia interna seria 3 meios de nRT, né? Bom, que pode ser escrito dessa maneira, né? Bom, já estou reescrevendo o que a gente escreveu antes, e o CV é 3 meios de R e o CP é 5 meios de R, consistente com o que a gente já tinha visto antes. No caso de uma molécula diatômica, então, a princípio eu tinha falado que uma molécula diatômica tem 6 graus de liberdade. Né? Agora, isso que eu falei é quando a gente pensa usando mecânica newtoniana. Né? A molécula pode vibrar daquelas diferentes maneiras que eu falei agora há pouco. Né? Mas, como a gente sabe, quando a gente vai para objetos microscópicos, a gente tem que trabalhar, na realidade, com mecânica quântica, não com mecânica newtoniana. Né? E você pode mostrar, obviamente, eu não vou mostrar aqui, que está também normalmente muito além do nível do que a gente espera do objetivo desse curso. Né? No caso de moléculas diatômicas, por causa da mecânica quântica, razões de mecânica quântica, que não vou entrar aqui em detalhe, é que você não vai ter esse movimento de vibração entre as moléculas. Né? Você vai ter os outros graus de liberdade, mas não vai ter esse grau de liberdade de vibração entre os átomos. Né? Então, na realidade, para moléculas diatômicas, o número de graus de liberdade vai ser 5, não 6. Tá? Então, esse aqui é o resultado, porque, mais uma vez, eu não vou ter esse grau de liberdade associado ao movimento de vibração. Né? E aí, portanto, no caso, substituindo aqui, né? Então, o Q vai ser 5 aqui, então o CV vai ser 5 meios multiplicado por R e o CP vai ser 7 meios de R. Ok? Bom, agora vamos para um outro tópico que é bastante importante, que a gente vai ver muito nas próximas aulas, que são os processos adiabáticos, no caso, para um gás ideal. Né? E como eu já tinha falado antes, processos adiabáticos são aqueles processos em que não entra nem sai calor, né? O Q é zero. E o que a gente vai mostrar é que para esses processos adiabáticos, você vale essas duas relações aqui. PV com V a potência gama, onde gama é CP sobre CV, isso aqui necessariamente é constante para processos adiabáticos, e além disso a gente tem essa outra relação, que T multiplicado por V a potência gama menos 1 também é uma constante, essa constante é diferente dessa. Né? Não importa o valor dessa constante. Então, isso aqui são relações, e aí você pode pensar, como sempre acontece quando eu tenho uma quantidade constante, eu posso pegar ele para dois pontos diferentes, um ponto inicial e um ponto final, e essas relações têm o mesmo valor, se esses dois pontos estão ligados por um processo adiabático. Tá?
Bom, mas como sempre eu tenho que mostrar isso. Em ciência eu não posso só falar que é isso, aceitem, né? Eu tenho que mostrar por que isso é verdade, né? Então, vamos mostrar por que isso é verdade, mas no final da conta o que você tem que lembrar é isso aqui. Mas vamos ver de onde vêm essas relações, né? Então, primeiro, lá da primeira lei da termodinâmica, a gente tem o seguinte. Então, vamos considerar processos adiabáticos, né? Então, da primeira lei, a gente tem. Opa! A gente tem isso aqui, né? Mas se o processo é adiabático, bom, isso aqui é zero, né? Para processo adiabático. Agora, como a gente já falei agora há pouco, esse trabalho aqui, ele vai ser PDV, né? Bom, por outro lado, bom, isso aqui é a primeira lei, né? Então, isso aqui é a primeira lei. Agora, por outro lado, a gente viu, agora há pouco, que para qualquer processo, não importa qual processo você considere, você tem que a variação da energia interna pode ser escrito como NCV/dt, vale sempre, né? Em particular vale para o caso adiabático, né? Então a gente combinando essas duas equações, essas duas relações, quer dizer, aqui no lugar da variação de energia interna, eu posso colocar isso, né? Tá legal? Agora, por outro lado, a gente tinha visto, eu vou reescrever, né? Eu tenho essa relação daqui, do gás ideal, PV igual a nRT, e diferenciando essa relação, eu tenho isso. E aí eu posso usar isso da seguinte maneira. Bom, eu posso passar esse PV para o outro lado mudando o sinal. Ele vai vir para o outro lado com sinal de menos, vai ficar menos PDV. Mas menos PDV, dessa relação daqui, a gente vê que ele é NCV/dt, né? Então, daqui, como eu falei, eu vou ter isso aqui. E aí, se a gente usa essa equação, eu tenho isso. Tá legal? Agora, eu posso juntar esses termos, colocar o N e o dt em evidência, né? Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter, bom, vou mudar a ordem dos termos, eu vou ter lá um CV mais R que multiplica NDT, né? Eu só coloquei o NDT em evidência, e essa soma aqui a gente viu agora há pouco, o que é isso? Isso é o CP, né? Então isso aqui é o CP. Tá legal? Agora, a gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por CV. Então, isso aqui, obviamente, não muda nada. Se eu divido e multiplico por CV, não mudei nada, né? Sim, mas a gente tinha visto que essa combinação aqui CV-DT está aqui, ó.
CVDT é menos PDV. Né? Então eu vou novamente usar essa mesma relação aqui. Bom, tem um sinal de menos, então eu vou ter que colocar aqui, menos, e essa fração aqui, CP sobre CV, eu vou chamar isso aqui de gama. Tá? Então vai ficar gama, e depois vai ter esse PDV. Então isso aqui eu vou chamar de gama. Né? Tá legal? Então a gente fica com a seguinte relação. Eu fiquei lá com... Bom, vou escrever aqui dp multiplicado por v vai ser menos gama pdv. Tá? Só reescrever aquela equação. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso passar esse v aqui para baixo dividindo e esse p aqui para o outro lado dividindo. Né? Então, isso aqui vai ser dp sobre p igual a menos gama dv sobre v. E, bom, P e V são variáveis. Ao invés de chamar P e V, eu posso chamar P' e V'. É uma maneira diferente de chamar. Eu posso, eu posso integrar tudo isso, né? Lembrando que o gama é constante, né? Então, integro as duas expressões. E como eu falei, ao invés de chamar de P e V, eu chamo de P' e V'. São variáveis, eu posso mudar o nome. Né? E eu faço essa integral, primeiro do lado esquerdo, de um valor P0 constante até um valor P, e a outra integral faço de um valor V0 constante até um valor V arbitrário. Bom, essas integrais vocês sabem calcular. Essas integrais aqui vão dar, bom, do lado esquerdo vai dar logaritmo de P menos logaritmo de P0, e a do lado direito vai dar menos gama, aqui ficou meio apertado, então eu vou ter logaritmo de P menos logaritmo de P0 igual a menos gama, que multiplica logaritmo de V menos logaritmo de V0, e daqui isso aqui vai me dar, bom, esse termo eu posso passar para cá dividindo, esse aqui eu posso passar aqui dividindo, né, usando propriedades lá do logaritmo. Né? Então vou até sumir com isso aqui. E bom, novamente usando propriedades lá do logaritmo, isso aqui vai ser logaritmo de V sobre V0 a menos gama, e daí eu vou ter logaritmo de V0 sobre V a gama, né? Normalmente usando propriedades do logaritmo. Aí exponencio os dois lados da equação, então a gente vai ficar exponenciando a exponencial do logaritmo, uma coisa cancela a outra, vai ficar P sobre P0 igual a V0 sobre V, a potência gama. Tá legal? Bom, aí eu posso passar esse V para o outro lado, lá para cima, o P0 para o outro lado, então vai ficar PV gama igual a P0 V0 gama.
A princípio, esse P0, V0 são constantes, né? Então, tudo isso aqui você pode pensar como uma constante, como uma pressão inicial, volume inicial, né? E a gente chega naquela relação que eu tinha falado antes, né? Que no caso do processo adiabático, PV, a potência gama, é uma constante. E além disso, agora se a gente usa aquela equação geral dos gases ideais, a gente tem o seguinte, a gente pode usar essa relação para, por exemplo, escrever o seguinte. Bom, deixa eu colocar aqui, isso aqui vale somente para gases ideais arbitrários. Bom, tento aqui dentro, no gama, tem aquele Cp e Cv que depende, obviamente, do número de graus de liberdade do gás, né? Mas, digamos, isso aqui vale para processos adiabáticos. Tá legal? Agora a gente pode usar o seguinte, usando essa relação dos gases ideais, a gente pode, nessa relação daqui, eu posso escrever o seguinte, esse V, a gama, eu posso escrever dessa maneira. Não mudou nada, né? Eu só separei aquele V a gama como V multiplicado por V a gama menos 1. Né? Agora, esse PV ele é igual a isso aqui. Bom, digamos, tudo isso aqui era uma constante. Né? Agora, mais, como eu falei, esse PV que está aqui eu escrevo dessa maneira. E bom, eu posso passar esse NR, que são constantes, eu passo para o outro lado, e aí eu vou ter uma constante dividido por outra constante, que dá uma constante que eu vou chamar linha. Né? Então daqui eu vou ter essa relação. Que era outra relação que eu tinha falado agora há pouco. Opa! E finalmente tem uma terceira relação, quer dizer, essa aqui é quando você tem, quando você está trabalhando com P e V, aqui é quando você está trabalhando com T e V, né? E tem uma terceira relação quando você trabalha com P e T, né? Então você pode fazer o seguinte, você tem que, mais uma vez lá da equação dos gases ideais, você pode passar o P aqui para baixo. E aí você pode, nessa equação aqui, no lugar do V, você substitui por isso. Né? Então você vai ter P, e aí no lugar do V vai ter isso que você tem que tomar a potência gama. Né? Então vai ficar nRTP, a potência gama. Bom, tudo isso é uma constante. E aí daqui você vai ter o seguinte, você vai ter lá em cima você vai ter um T a potência gama e você vai ter aqui P aqui embaixo a gama, ou então você tem um P aqui em cima a menos gama. Né? Então você vai, e aí depois você tem mais aquele outro P, então vai ficar
P a 1 menos gama. E tudo isso aqui é uma outra constante, porque eu vou ter, normalmente, esse NR, a gama, vem aqui para baixo. Vou chamar de uma constante de duas linhas. Tá legal? Ou você podia também, bom, botar P, a gama aqui embaixo e esse menos 1 aqui embaixo, tanto faz. Então, essas são diferentes maneiras, relações que você tem para um caso de um processo adiabático, né, para um gás ideal. Né. Bom, agora, uma outra coisa, qual é a consequência disso? Então, a consequência disso é o seguinte. Primeiro, como eu já tinha falado antes, quando eu tenho um processo isotérmico, o T tem um valor constante e aí a pressão satisfaz aquela relação que eu falei antes e eu falei que aquilo era uma hipérbole. Bom, depois eu desenho aquilo agora há pouco. Agora, no processo adiabático, ao invés de eu ter PV igual a uma constante, no caso adiabático, eu vou ter PV gama igual a uma constante. Né? E aí eu posso passar esse V gama aqui para baixo, mas essa potência, esse gama, o que é esse gama? Esse gama é CP sobre CV. E a gente viu que o CP sempre é um número maior que o CV, porque o CP ele é CV mais R. Né? Então, essa potência aqui é um número maior do que 1. E aí, um gráfico desse tipo é um gráfico que, entre aspas, ele cai mais rápido do que esse aqui. Né? Então, é como está aqui nesse desenho. Tá legal? Então, aqui nesse desenho, em preto, aqui eu desenhei 3 isotermas, essas linhas contínuas em preto são isotermas a temperatura T0, T1 e T2. E as adiabáticas são esses gráficos pontilhados, e aí você vê que ele vai para zero, mas ele não toca em zero, né? Mas ele cai mais rápido que as isotérmicas, né? À medida que o V aumenta. Né? Então, quer dizer, você vê que ele tem essa adiabática aqui que cruza essa isoterma de temperatura T1 nesse ponto A, isso aqui é a isoterma que tem temperatura T1, e ele depois cruza a outra isoterma de temperatura T0, mais baixa. Né? Então você vê que à medida, quer dizer, aqui ele tem um determinado volume, peraí. Então ele tem aqui um determinado volume V inicial, aqui tem um volume V final. À medida que você aumenta o volume, você vê que a temperatura diminuiu, que aqui ele estava cruzando a isoterma de temperatura T1 e aqui ele cruzou a outra de temperatura T0 menor. Então, à medida que o V aumenta, num processo adiabático, o D diminui. Tá legal? E, finalmente, a última coisa que eu quero mostrar é o trabalho numa expansão adiabática. Né? Então, no caso mais geral, no caso de um processo arbitrário de um gás ideal, a gente tem que a variação, pela primeira lei, a variação da energia interna, você tem essa relação, e a energia interna satisfaz essa relação. Isso aqui vale para o caso geral. Aí eu posso igualar essas duas equações, eu tenho isso. Né? Então, isso aqui vale para o caso geral. Agora, para o caso adiabático, esse Q é zero. Né? Então, o trabalho vai ser isso aqui.
né? Bom, eu passo o sinal de menos aqui para o outro lado. Então você vê, o trabalho é fácil calcular, você não precisa calcular nenhuma integral, né? Isso aqui é o cálculo do trabalho num processo adiabático. Ele é menos o número de moles CV, isso aqui é a variação da temperatura. Ok? Não precisa calcular nenhuma integral nesse caso. Né? Se você não tem, se você não sabe a temperatura, sabe a pressão e o volume, bom, é só usar essa relação daqui e no lugar da temperatura você substitui por PV. Né? Tá legal? Bom, então tá. Vamos fazer agora alguns exercícios rapidamente. Então, primeiro vamos fazer o... Deixa eu pegar aqui as folhas. Tá. Então, vamos primeiro fazer esse exercício. Bom, isso aqui são exercícios, mais uma vez, do Halliday-Resnick-Walker. Então, nesse exercício 4, fala que tem lá 5 moles de um gás monatômico. Então, se o gás é monatômico, o número de graus de liberdade é 3, né? E aí ele fala, nesse caso, você tem uma expansão com uma variação da temperatura. Então, ele expande o volume. Então, a gente tem que, como esse é um caso monotômico, o CV é 3 meios de R e o CP é 5 meios de R. Né? Isso que a gente tinha visto antes. Agora, como ele faz, ele faz essa expansão com pressão constante, então eu tenho aqui o P é constante, ele pede para determinar qual é o valor do calor absorvido, nesse caso, quando eu tenho, como eu falei, um processo onde a temperatura varia de 20 graus, tá? Deixa eu escrever aqui, então você tem a temperatura variando de 20 graus Celsius. Isso, se você quiser passar para Kelvin, a variação em Kelvin é o mesmo valor, né? Também é 20 Kelvin. Né? Então, ele primeiro pede qual é o valor do Q, né? Do calor que é absorvido. Bom, o calor que é absorvido, como esse é um processo com pressão constante, a gente sabe que nesse caso o calor absorvido é o número de moles, é o caso com pressão constante, então é CP vezes a variação da temperatura. Né? Número de moles, ele fala aqui que são 5. O CP, nesse caso, é 5 meios de R. Opa. E a variação da temperatura é 20. Tanto faz ser Kelvin ou Celsius. Né? Daqui, bom, 2 cancela com 20, vai me dar um 10. 5 vezes 5, 25, vezes 10, 250, dá 250R. Se você multiplica, coloca o valor de R, ele está aqui, o R. Né? Nota que, então, às vezes, aqui esse R ele está associado à energia em joules. Né? Existem vezes que você também pode colocar um R com valores diferentes associados à caloria. Né? Mas aqui, digamos, esse R tem esse valor. Então, se você coloca na calculadora, você vai obter 2078,5 e bom, aqui ele está trabalhando com joules. Né? Então, esse é o valor do Q. Aí depois, a variação da energia interna. Então, sempre, para qualquer processo, a variação da energia interna é NCV ΔT. Né? Aqui, mais uma vez, o N é 5, o CV é 3 meios de R e o ΔT é 20.
né? Aqui eu posso simplificar mais uma vez, vai me dar um 10. Então aqui vai ficar 5 vezes 3, 15, 15 vezes 10, 150. 150R. Se você coloca isso na calculadora, isso aqui vai me dar 1.247,1 joules. E o C, ele pergunta o trabalho, né? Então, o trabalho, bom, aqui você pode usar lá a primeira lei. E aí daqui você tira, bom, passa o trabalho para o outro lado, o trabalho vai ser o Q menos a variação da energia interna. O Q era 250 R e a variação de energia interna é 150 R. Então é 250 menos 150. Então isso aqui vai dar 100R. Bom, 100 multiplicado por aquele número, aqui é direto, né? Dá 831,4 joules. Né? Bom, esse era o exercício 4. Exercício 5. Exercício 5 fala lá o seguinte. 1 litro de O2, bom, O2 é diatômico, né? A uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Então, eu tenho TI, desculpa, 27, né, 27 graus Celsius. Aqui é bom já converter, 27 graus Celsius é a mesma coisa que 300 Kelvin. Né? Isso aqui, opa, é o T inicial. E ele tem uma pressão inicial de 10 atmosferas, ele expande adiabaticamente até quintuplicar o volume. Né? Então, ele tem... desculpa, o P inicial é 10. Então, o P inicial é 10 atmosferas. Ele tem um volume inicial que eu vou chamar de VI. E, bom, ele adiabaticamente, ele passa por um V final que é 5 vezes o V inicial. Né? E aí ele pede o seguinte, quais são a pressão e o volume finais? O valor numérico da pressão e volume final. Né? Então, primeiro, para a pressão, né, eu tenho essa relação que a gente viu agora há pouco, né? Quer dizer, essa combinação aqui é constante, ela vale tanto para o estado inicial quanto para o estado final, no caso de um processo adiabático. Né? Então, para saber o P final é só passar aquele V final para o outro lado, vai ter que ser o PI, que multiplica VI sobre VF a gama. Bom, aqui, como eu tenho, que é o O2, nesse caso, para o O2, é diatômico, então o número de graus de liberdade é 5. Né? Isso implica que o CV é 5 meios de R e o CP é 7 meios de R. Tá? E daí a gente vai ter o seguinte, quanto vai ser o gama? O gama é CP sobre CV. Se você divide um número pelo outro, vai dar 7 quintos. E, bom, 7 quintos é a mesma coisa que 1,4. Tá? Então, o PF vai ser a pressão inicial, que ele falou que era 10. Né? Então, aqui vai ficar 10, que multiplica. Então, esse V final, ele é 5 vezes, aqui, ó, 5 vezes VI. Então, aqui vai ficar, aqui embaixo, 5 VI. O VI cancela com VI, então vai ficar 1 quinto, e esse gama tem esse valor.
né? Então vai ficar aqui 1/5 a potência 1,4. Se você coloca esses números na calculadora, isso aqui vai me dar aproximadamente 1,05. E como esse 10 está em atmosfera, então isso aqui também tem que estar em atmosfera. Ok? Então, esse é o valor da pressão final. Eu não vou ter tempo de fazer esse outro exercício, eu vou deixar para vocês fazerem. Então, a outra coisa que ele pede é é a temperatura final, né? Então, eu tenho que a temperatura inicial é 300 Kelvin, né? Então, a gente tem o seguinte, eu tenho essa relação daqui, o TI VI gama menos 1 tem que ser igual ao TF VF gama menos 1. Então, como ele quer saber o T final, é só passar isso para o outro lado, vai ser o T inicial, VI sobre VF gama menos 1. Então, o TF vai ser, bom, o T inicial era 300, que multiplica, aqui mais uma vez, esse φ final é 5 vezes o V inicial. Então, vai ficar, tudo aqui dentro vai ficar 1/5. E aqui eu falei que o gama era 1,4, 1,4 menos 1 dá 0,4. Bom, se você coloca tudo isso aqui na calculadora novamente, isso aqui vai me dar 158. E é importante sempre, quando você usa gases ideais, aquele PV igual a nRT tem que ser sempre em Kelvin. Por isso que eu transformei para Kelvin, né? Então, tanto a temperatura inicial e quando a final estão em Kelvin. Bom, depois você pode voltar, se quiser, para Celsius. Tá legal? Então, era isso que ele queria. Eu deixo para vocês tentarem calcular qual é o trabalho nesse caso. Tá? Eu não vou ter tempo de fazer isso. Tinha outro exercício aqui, eu deixo para vocês pensarem como resolver esse outro problema que está aqui. Tá legal? Bom, então eu estou em cima do meu tempo, eu vou parar por aqui. Bom, a gente continua na próxima aula falando de termodinâmica. A gente agora vai começar a falar de um outro tópico a partir da próxima aula. Ok? Então tá, então nos vemos na próxima aula.